Estamos entrando ao vivo no Instagram da JCI Chapecó nesse momento. Tu tá com algum aberto aí? Não, eu tô sem fone por isso. Tá. O Everton vai acompanhar no Facebook depois e a Carol no Insta. Né? Se pudesse entrar aqui, Everton, para usar a nossa casa de Insta. Caso tiver algum dúvida depois. Isso, fica ali, eu vou ficar aqui. Já tá ligado, né? Quiserem testar os microfones, fiquem à Alô, vontade. testando. Show. Show. Teste. O teu parece estar mais alto? Teste. Teste. Testa o teu, Cláudio, por gentileza. Alô, alô, alô. Teste, Passa teste. o teu pro Cláudio. Azul. Molhado aqui. Molhar aqui, porque eu sou candidato para pegar. Teste. 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 Isso. Acho que o dele tá mais alto. Eu vou jogar ele. Isso. Melhor. Ok. Vou usar o teu para apresentar agora o projeto. Daí tu dá boa noite, se apresenta o candidato e começa as perguntas que no final ele vai poder se apresentar e fazer as considerações. Eu sou o último, né? Foi todo mundo já? Sim. Que massa. Boa noite, companheiros juniores que nos assistem nessa noite. Boa noite, convidados. Todos os cidadãos ativos que de maneira virtual participam desse projeto como espectadores. A ideia do projeto Entrevistando o Futuro é que a cada noite de entrevista a gente possa fazer com que o candidato responda as nossas perguntas, as nossas dúvidas, os nossos anseios e apresente as suas ideias para o futuro de Chapecó. Então essa é a 7ª e última noite do projeto Entrevistando o Futuro com o candidato Cláudio Vinhati. Desejo a todos vocês uma boa entrevista. Boa noite a todos que nos acompanham pelos canais da JCI. Meu nome é Dinorvan e eu estou aqui para entrevistar o candidato Cláudio Vinhati. Boa noite, candidato. Ivan Perim, um abraço, prazer ser entrevistado por ti. Eu quero saudar também o Fabrício Massueto, né, presidente da CI e toda a diretoria da JCI pela essa oportunidade. Eu acredito que o último sorteado vai ser o próximo prefeito de Chapecó, então eu muito feliz por ser o último na noite de hoje. Então vamos começar, candidato. Primeira pergunta. Um dos trechos da Carta de Princípios da Câmara Júnior Internacional é que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa, e que os governos devem ser de leis mais do que de homens. Isso se aplica na sua ideia de gestão? É claro, eu sou empreendedor, sou empresário, não é? Nos últimos 10 anos, na minha vida, eu fui empresário e sou empreendedor. E eu acho que a livre iniciativa, o Brasil tem isso como princípio, inclusive econômico, não é? E nós temos que adotar. Nós precisamos fazer um plano de retomada econômica pós-pandemia, nós precisamos fortalecer o empreendedorismo no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser o presidente da frente parlamentar da minha pequena empresa, que construiu o Simples Nacional e unificou o Simples Nacional. A DAS única do Simples, nós que construímos. O Simples estadual e nacional não conversavam entre eles. E eu sou autor do maior projeto de inclusão social empreendedora do Brasil, que é o MEI, o Empreendedor Individual, que tem 11 milhões de pessoas formalizadas no Brasil, certo? E aqui em Chapecó tem 11 mil pessoas formalizadas. E muita gente já esqueceu que eu sou autor do MEI, né? O Brasil inteiro continua, volta e meia, me convidando para palestra, para homenagem na área de empreendedorismo, porque eu sempre fui um visionário nessa área do empreendedorismo, não é? Porque eu acho que a gente precisa, de fato, fazer uma cidade empreendedora e precisamos garantir um plano muito forte de fortalecimento do empreendedorismo no próximo período de Chapecó. Eu imagino que a gente possa não só criar uma gestão totalmente transparente, honesta e aberta, mas que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade pode ser um balcão de oportunidades, onde tem um departamento de empreendedorismo feminino, que a cidade tem que cuidar de fora. O empreendedorismo feminino tem crescido muito na nossa cidade, não é? E que possa, de fato, nós ter lá um centro de capacitação de gestão e comercialização, porque geralmente o cara tem uma ideia, tem uma oportunidade, não é? E esses empreendedores precisam da prefeitura. E tenho no meu plano, inclusive, uma política de juros zero, que garante a oportunidade das pessoas financiar e ter uma política de juros zero para um ano de carência, para retomar a econômica. E a outra coisa é a desburocratização.
Hoje a cidade é burocrática. Eu tive a oportunidade de visitar vários estabelecimentos comerciais na cidade, certo? Que ficaram 6 meses pagando aluguel, em vez de ter um alvará provisório de 1 ano e a prefeitura regularizar no próximo período, não é? Ficaram 6 meses pagando aluguel. Isso descapitaliza o empresário, tira a oportunidade dele, né, ter uma renda melhor. 6 meses pagando aluguel e pagando folha de pagamento, ele vai ter que trabalhar de repente 3 anos para recuperar esse prejuízo dos 6 meses. Chapecó é burocrático nesse processo. Nós precisamos desburocratizar toda a prefeitura, fazer um processo de digitalização de todos os processos e fomentar oportunidades econômicas novas a partir do local. Não é? Nós sabemos que tem um comércio forte, tem área de eventos extraordinária em Chapecó, né? Cidade é uma cidade de eventos, estimular eventos como gestor municipal, atrair eventos diferentes, não é? Como vocês, inclusive, estão com uma pauta do que é muito importante, não é? Porque sempre as corridas de Chapecó movimentaram muito a economia local também, não é? E ter oportunidade muito forte, tu imagina assim, de nós estimular atividades econômicas novas como a economia criativa. A economia criativa hoje não é só para a questão, certo, da cultura. A economia criativa também pode ser para empreendedores diversos. Hoje o setor, principalmente de software, não é? De mobile, esse setor da informática, da internet das coisas, inclusive, não é? Tem muito investidor em Chapecó e eles não estão tendo oportunidade, de fato, de instalar o seu negócio. Hoje tem uma área destinada que não tem nem acesso para esse pessoal em Chapecó. Nós precisamos estimular, a partir da escola, a economia criativa, inclusive com premiação de investimento em laboratórios diferentes ao estudante, para criar uma oportunidade diferente, inclusive, de uma atividade econômica que merece todo o sentido Chapecó, porque nós podemos tornar Chapecó uma cidade tecnológica, uma cidade de investimentos novos, de oportunidades novas, de construção novas. Não é? E estimular, de fato, grupos de investimentos que possam criar atividades econômicas novas. Nossa, é uma cidade que vai crescer, vai desenvolver, vai continuar gerando oportunidade de renda e nós precisamos qualificar a nossa renda. O setor, está aí a Universidade Federal, está no Chapecó, aí o IFES, que eu trouxe, que ajudou muito o setor metal mecânico, inclusive, né, com a engenharia da automação. Vamos trazer esse pessoal junto, em pensar o empreendedorismo de Chapecó, junto com o Sistema S. A gente sabe quando um garçom é treinado pelo SENAC. Nós sabemos quando um garçom é treinado e um atendente de hotel é treinado pelo SENAC. Nós sabemos o importante que tem o Sistema S. Não é? Eu fui presidente da Frente Parlamentar e o presidente Sebrae foi meu secretário-geral na Frente Parlamentar. Vamos trazer o Sistema S junto para o empreendedorismo, fortalecer o empreendedorismo de Chapecó e criar oportunidades novas e galgar um plano de recuperação econômica extraordinário no próximo período de Chapecó. Ótimo, obrigado, candidato. Próxima pergunta. O senhor possui um plano de governo? Existe um prazo legal para a apresentação do seu plano de governo? Ou como você pretende administrar uma cidade de mais de 200 mil habitantes sem um planejamento prévio e ainda convencer de que votar no senhor será um bom negócio? Dentro desse plano de governo está em pauta uma reforma administrativa municipal para uma gestão mais eficaz, sem cargos comissionados e cargos de confiança, e você pretende recrutar algum vereador eleito, como já acontece por aqui, se você for o nosso prefeito? Isso é quase uma tese, né? Mas é muito boa. Porque é o seguinte, dá oportunidade de a gente construir, de fato, um debate sobre essa questão. A prefeitura, quando eu falo que é travada em todos os sentidos. Ela não tem um processo de digitalização da gestão pública. Nós queremos criar uma oportunidade da prefeitura estar na palma da mão. Vamos fazer um sistema de gestão totalmente transparente, onde o cidadão pode avaliar quanti e qualitativamente as políticas públicas e avaliar o gestor. Eu quero um relatório diário da gestão pública municipal. Você é atendido no posto de saúde e você pode avaliar o atendimento na unidade de saúde. Você vê a patrola passar, tu pode avaliar o serviço do patroleiro, não é? Certo? Você tem a oportunidade de ser atendido no setor econômico, eu quero saber como é que o agente te atendeu lá, certo? Como é que a escola te atendeu? Como é que a escola te recebeu? Como é que o centro de educação infantil te recebeu? Ter uma avaliação permanente e ter oportunidade, inclusive, dessa avaliação permanente ser a forma, inclusive, de administrar a prefeitura e cair e derrubar secretário incompetente. Porque hoje o esquema montado político é um esquema arcaico e ultrapassado. Eu fui vereador em Chapecó, fui deputado federal. Saí de deputado federal, fiz um feito inédito. E quando eu fui candidato ao Senado, inclusive, fiz 1.200.000 votos, não é? Como Senado da República, porque a gente fez um bom trabalho. Saí de vereador a deputado federal. Eu sei como
lidar com o legislativo, não precisa retribuir cargo. Vereador, eu fui vereador e fui vereador todo o período. Era o único que era servidor de carreira da prefeitura e não fui para o secretariado municipal e acertei isso na vida. Não vou trazer secretário vereador, certo? Para compor a oportunidade de compor a prefeitura municipal. Eu quero de gente fera junto para tocar a gestão pública, eu quero gente qualificada. A universidade tem gente qualificada, certo? A gente não pode abrir mão de um secretário qualificado e cargo de confiança. As universidades têm gente qualificada. Quero que essas pessoas sabem lidar com a gestão pública, mas sabem, de fato, administrar também as crises e os problemas. No próximo período, a crise que vai estabelecer na saúde pública é muito grande pós-pandemia, não é? Tem uma crise instalada. Para vocês verem como é que o sistema administrativo é arcaico, hoje, entre o hospital e a unidade de saúde, quando a unidade de saúde encaminha alguém para fazer a cirurgia, depois não tem acompanhamento, porque não tem um sistema integrado. Isso é uma denúncia. A unidade de saúde tem telefone fixo. Tu tem telefone físico? Eu não tenho. Telefone fixo é do passado e de uma parte dos idosos de Chapecó, ou de uma parte das pessoas ainda que gostam de um telefone fixo, não é? Não tem uma comunicação com o paciente por WhatsApp, não tem um cadastro de todos os pacientes que podem integrar numa carteira SUS, numa gestão profissionalizada. A nossa escola é ultrapassada. A nossa escola não é dotada de tecnologia e o professor não tem uma formação continuada. Nós temos que dotar de tecnologia a escola com lousa eletrônica e capacitar o professor para usar essa tecnologia e modernizar a gestão pública a partir daí, fazer uma gestão muito eficiente. Olha como é que nós construímos um empreendedor individual. Tu acha que foi fácil convencer o Brasil inteiro que o prefeito não ia arrecadar, que ia ser uma DAS como contribuição prioritária previdenciária, e a arrecadação vinha onde? Vinha do movimento econômico que ele provava ter? Certo? Mas nós convencemos e fomos conversar com todos os governadores do Brasil e conseguimos construir esse feito inédito no Brasil. Olha a Universidade Federal do jeito que está aí. Ninguém acreditava quando eu levantei a proposta, quando eu elegi deputado federal, de construir uma Universidade Federal. A Universidade Federal de Fronteira Sul está aí com investimentos extraordinários, né, com curso de medicina, com várias, com mestrado, doutorado, e ela não é convidada para ajudar a tocar a administração municipal. Nós temos a UNOESC, a UNO Chapecó, nós temos o IFSC, temos o UDESC, e elas não participam do processo de gestão. Nós temos inteligência na universidade. O pessoal tem curso de mestrado e doutorados na área de gestão pública e contabilidade. Tem que trazer o observatório social do lado do prefeito. Vou abrir uma sala na prefeitura para o observatório social ajudar a controlar, e vocês participam do observatório social, controlar todos os contratos, revisar todos os contratos, quer dizer, fazer uma limpeza nessa prefeitura. Está na hora. Quem pode fazer uma limpeza nessa prefeitura, que não tem comprometimento com essa gestão pública, somos nós. É o Vinhate que pode fazer essa mudança significativa em Chapecó e construir uma oportunidade de vida diferente. A administração na palma da mão, certo? Com sistema de controle e fiscalização permanente de todos os contratos. E administração transparente, honesta e competente, que é isso que as pessoas buscam de um prefeito no próximo período de Chapecó. Obrigado, candidato. Próxima pergunta. Quem financia sua campanha e com que objetivos? Considerando que, em geral, pessoas não fazem doações e sim investimentos. E qual a sua visão sobre o fundão eleitoral? Você usou esse recurso? Meu Perim, se você quiser me dar R$1.000, 1.000 e pouco, eu aceito. Estou precisando de contribuição voluntária igual essa. Eu não tenho comprometimento com nenhuma empresa prestadora de serviço em Chapecó. E faço questão de não ter qualquer tipo de investimento desse setor. Porque se a gente quiser fazer mudanças contratuais, revisar as terceirizações, inclusive Chapecó, para baratear custo, a gente não pode ter comprometimento de financiamento de campanha. Eu prefiro o fundão eleitoral. Porque o fundão eleitoral, e defendo o financiamento público de campanha, que tem que ser o financiamento de campanha. Quando tem financiamento privado por trás dos processos de Caixa 2, esquema político financeiro, tu cria dependência. Isso, a hora que tu cria dependência, tu não consegue romper aquela dependência muitas vezes. Porque, como você fala, o pessoal faz investimento. Então, eu prefiro que faça investimento individualizado e tenha fundo público. E estou usando o fundo público todo transparente lá na contabilidade, como é a minha vida transparente. Minha vida é totalmente transparente, não é? Como empreendedor, está lá, eu não ocultei patrimônio. Como tem gente que ocultou patrimônio, aliás, bota o nome da mulher. Eu e a Marcilei temos empresa em Chapecó. E o nosso patrimônio está declarado de forma aberta e tranquila em Chapecó. E com o patrimônio, como empreendedor, eu sempre disse, eu sou um bom empreendedor. Certo? Faz 10 anos que eu sou empresário e priorizando
nos 10 anos, a minha renda vem da iniciativa privada. Sou um bom empreendedor e não tenho nada a temer num processo investigativo, porque não tem nenhum dinheiro desviado de recurso público. Não tem um investimento que não seja honesto, como meu pai me ensinou, que mora lá na roça, interior de Palmitos, né? E a minha filha, minha família, minha mãe me ensinaram. Não é? Como meus irmãos que são empresários, meu irmão que foi presidente da CDL em Palmitos, meu irmão que é agricultor, certo? Que tem criação de gado lá no interior, o meu irmão que é Santo Ângelo, que é empresário, a minha irmã em São Paulo, que mora em São Paulo, que é empresário, certo? Nós saímos da roça com uma família empreendedora e transparente nesse processo todo. E a minha vida vai ser 100% transparente. Não tenho nenhuma denúncia. Isso ficha limpa. E não preciso ficar me vangloriando disso, porque isso é a minha vida. Eu fui servidor de carreira da prefeitura, pedi demissão quando me elegi deputado federal, porque a gente ganhava R$8.000, tinha que pagar 1.200 em fundo de previdência, não é? Fui presidente fundador, inclusive com 21 anos do sindicato, servidor municipal de Chapecó, depois fui vereador, 20 anos fui deputado federal e não respondo a nenhum processo, nenhuma investigação, certo? É porque é assim que tem, não é? Tem que ser desse jeito, não é? Tem que ser dessa forma. As pessoas confiar no prefeito e tem que saber que do salário que eu vou ser prefeito, que eu vou viver. E não vou misturar dinheiro com a minha empresa privada nunca, porque ela não atua em nenhuma área, das áreas públicas inclusive, certo? Não atua de forma direta com nenhuma prefeitura. Quando eu deixei de ser deputado federal, podia ter feito contrato assumir com um monte de prefeitura. Preferi não fazer, certo? Preferi trabalhar de forma diferente, montar grupo de investimentos privados, que eu me especializei na minha vida, e sou especialista até hoje, e gosto disso, né? Certo? E atrai oportunidades, porque geralmente eu boto um bom negócio na mão do empresário, certo? E geralmente boto um bom negócio, e vocês sabem, a maioria da JC são empreendedores, são profissionais liberais, não é? Tem a oportunidade de construir a vida dessa forma, não é? De forma lisura. Vocês defendem essa lisura. Quem defende seriedade e honestidade pode confiar na gente, porque a nossa vida é transparente. É dessa forma que vocês têm que ter. O meu imposto de renda está lá, certo? Tem gente que ocultou patrimônio, aliás, tem apartamento de 3 milhões, tem outros investimentos, área de terras grande que está no nome da mulher, certo? Então vamos investigar, torna público a declaração de renda da mulher, que eu quero ver qual é o patrimônio que é ocultado dos candidatos que ocultaram o patrimônio. Eu acho que é importante isso. A JCI, a sociedade civil tem que investigar, inclusive, isso. Porque se a gente quiser lisura no processo, nós precisamos ter lisura em todos os processos da vida da gente. Tá? Então, 100% de transparência nos processos, com o observatório social do lado, na prefeitura, né? Construindo a oportunidade, de fato, de ter uma gestão aberta para a sociedade, com um sistema de controle sério e sem privilégio na tratativa da prefeitura, né? Vamos fazer isso e sem rolo para frente. Quero passar os 4 anos de prefeito e dizer, não respondo nenhum processo, nenhuma investigação por má versação ou improbidade administrativa na prefeitura. Ótimo, obrigado, candidato. Pergunta número 4. Essa é um pouco longa. A sinaleira no centro da cidade abre. Os carros aceleram e buzinam. Enquanto o idoso ou portador de alguma necessidade especial tem apenas 9 segundos para atravessar a rua. O trabalhador sai de casa de bicicleta e custa chegar inteiro no trabalho, pois não existe espaço para bicicletas na cidade. Um pedestre tenta atravessar o novo elevado arriscando a sua vida, pois não existe uma passagem de pedestres na obra recém-inaugurada. As áreas verdes públicas, como parques, são escassos e mal cuidados. Percebemos que essa cidade não está sendo pensada no ser humano. O candidato terá coragem para implantar os projetos de mobilidade urbana que estão engavetados? E o que será executado nesse sentido e quando? Eu perdi uma eleição em Chapecó por tentar discutir um projeto de mobilidade urbana em 2004, se vocês estão lembrados. Naquele momento já tinha binário no centro. E até hoje os caras prometeram e não fizeram. Certo? Naquela época tinha ciclofaixa e ciclovias para ser implementada. Naquela época, 2004, estou falando. Lembra? O pessoal que está em casa sabe o que eu estou falando. Certo? Tinha ciclovia e ciclofaixa. Certo? A ideia, inclusive, daquela época era fazer ou ir para cima do governo do estado para garantir os contornos. Quando, naquela época, veio o ministro do transporte para cá, o ministro do transporte me garantiu, certo, que se eu fosse prefeito ia duplicar o acesso a Chapecó. Lembra da curva da morte, quantas pessoas morriam em Chapecó? Pesada mais nova, não lembro, não é?
certo? Mas quantas pessoas morriam na curva da morte? Aquele projeto não podia botar dinheiro, porque era uma rodovia estadual. Eu federalizei o projeto e pedi para a prefeitura, através do Hélio Cela, fazer o projeto que era feito. Porque eu e o João, na época, tinha dificuldade de conversar, disputavam. Mesmo depois fui visitar ele no gabinete dele como prefeito, como deputado federal. Aquele projeto foi 14 vezes, certo? No primeiro momento, depois foi 16, depois foi 18 vezes para o DINIT e voltou para ser 8 pistas. Nós chamamos todos os empresários do lado para poder participar. O André da Ambev, o Expresso São Miguel, vamos pegar o Toso, para poder alargar e fazer 8 pistas. E resolvemos o problema do acesso a Chapecó na época. Eu federalizei e só assim eu consegui, na época, botar 90 milhões, que de repente hoje seria 180, 200 milhões para fazer aquele acesso. Nós precisamos trazer Brasília para Chapecó, nós precisamos trazer Florianópolis para Chapecó. Cada governador que vem aí promete contorno e não faz. Tem que fazer o contorno viário da cidade. E essa cidade cresce, desenvolve, ela está se tornando grande, mas ela ficou no passado no ponto de vista de desenvolvimento e de mobilidade. As pessoas perdem tempo para ir e voltar no trabalho. E ainda corre risco. Se você sair lá do Belvedere, como eu saí esses dias, 18 horas para chegar 18h30 no centro, cheguei 18h40 no centro. 18h40. Se você chegar no final sair lá do Jardim do Lago, no final da tarde, para vir para o centro, você demora 40 minutos. Só veja a incompetência da prefeitura, numa coisa muito simples. Quando botaram a van, deixaram a van se instalar ali no Forte, certo? Duvido que fosse falar com o Luciano que ele não ia dar o recuo para o ônibus, fazer um recuo de ônibus para não parar no meio da pista. O ônibus para no meio da pista, final da tarde, e a fila vai ali no Poço Ipiranga. Ali na fila do Poço Ipiranga. Então, certo? E tem quando eu pedalo mais tarde, Chapecó, certo? Ou pedalo em grupo, que daí tu cria, mas tu tem medo, certo? Como a cidade do tamanho de Chapecó, que se essa moderna, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, e a faixa não é respeitada. Quando fui para Brasília, eu pedi um sinal de vida. E nós precisamos ensinar a nossa criança, precisamos educar a nossa criança, precisamos educar o adulto para fazer o sinal de vida. Quando vai passar a faixa, se tu estender a mão, certo? Com o tempo, o carro para, certo? Senão tu corre o risco de ser atropelado, não é? E o tempo que você fala é do idoso aí. Então, o plano de mobilidade foi pensado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas não foi discutido com a sociedade, porque ele ficou meio fantasioso. O plano de mobilidade é uma das prioridades dos 10 eixos que é o sinal verde, de construir de fato uma oportunidade de voltar mais rápido, construir a mobilidade, de buscar o contorno e ir para cima do governo do Estado para garantir o contorno, para garantir os investimentos que precisa buscar no trânsito Chapecó, trânsito seguro, com tranquilidade, com ciclovia e ciclofaixa. Vamos fazer uma cidade moderna? Chapecó vai ter 400 mil. Quem planejou a cidade há 100 anos atrás fez 4 pistas. Os caras fizeram uma rodovia chamada de contorno com 2 pistas. E o povo se revoltou, deixou o prefeito fazer 2 pistas. É uma vergonha aquele contorno por trás ali. Aquilo não é contorno, aquilo é via urbana. Há 100 anos atrás fizeram 4 pistas. Tem que fazer 8, tem que fazer 6 pistas quando faz contornos. Não pode fazer 2 pistas. E aí você viu de bairro, como fizeram lá na Araras. Deixaram precisa terminar a integração na IFAP, precisa duplicar Carararas, ligar por dentro da IPAGRE, criar corredores prioritários de ônibus para garantir o acesso ao transporte coletivo de qualidade. Nós temos capacidade para enfrentar isso, pode ter certeza, Peri. Como nós fizemos a universidade, fizemos o IFSC, fizemos o acesso a Chapecó, nós temos capacidade e pode contar comigo. Vamos dar tranquilo em Chapecó. Obrigado, candidato. Próxima. O que o seu planejamento prevê para o esporte em nossa cidade, além do futebol? E qual a sua visão sobre a retomada das praças de automobilismo em Chapecó, como a do cartódromo, que está sendo desenvolvido pelo Júnior Kart Clube, e o autódromo, pelo Automóvel Clube Chapecó? Quero falar de uma coisa importante, porque eu sou amante do automobilismo, né? O Chapecó, que vocês sempre administraram, o cartódromo, né? Certo? O Senna correu
aqui, tantos que correram aqui, não é? Certo? Aqui em Chapecó. Eu fui parceiro, inclusive, na época, quando fui vereador, quando estava o Saulo, certo? O Saulo, presidente do cartódromo, uma área, inclusive, que tinha de doação pública para aumentar a área do cartódromo em Chapecó, naquela época, né? Certo? E outros presidentes, de vários momentos, a gente sempre partilhou de momentos, de emoções do kart clube, ou do automobilismo de forma geral, né? Das corridas de Opala em Chapecó, né? Tantas corridas fantásticas que tinha. A primeira informação que pedi quando cheguei aqui, aonde é a área de vocês? Me parece que é 700 metros, inclusive, para garantir a pavimentação daquela área, para chegar naquela área. Tem uma coisa que a gente quer fazer. Eu vou dizer para vocês o seguinte: pela experiência que eu tive, eu botei uma emenda para Pinhalzinho para fazer uma usina própria de asfalto quando o Fabiano prefeito de Pinhalzinho. E daí disse para ele que nós tínhamos que organizar um consórcio. Organizamos um consórcio de 16 municípios da lá, certo? A única coisa que eu vou torcer a usina de asfalto tem que ser pública. Aquela que está ali, o Sani construiu no tempo da Codec. Não sei se tinha nascido, ele foi prefeito na época 78, quando ele foi prefeito, o primeiro mandato, ele fez aquela usina. Tem 40 anos, é um cara de 40 anos. Pode leiloar para sucata. Tem um prefeito dizendo que vai usar aquela usina, só serve para tapar buraco, e o prejuízo de manutenção dela é altíssimo. Uma usina nova que foi licitada tem que ser implementada em Chapecó. Com usina nova de asfalto, tu vai baratear o custo do asfalto para a comunidade, certo? E vai garantir, de repente, a oportunidade de pavimentar não é? Garantir o acesso, porque sem o imposto, que essa é uma coisa importante, sem o imposto sobre o asfalto e sem o lucro, que é a carga maior imposto, vai dar asfalto com quase 50% de custo. Pode levar comunidades rurais também, não é? Certo? Mas pode garantir a pavimentação e a estrutura que precisar para garantir a implementação do cartódromo, nós vamos construir, vamos buscar junto investidor. Vocês sabem que eu acabei de falar aqui, eu gosto de montar grupo de investimentos em várias áreas. Quero fazer um hospital na IFAP também, com uma PPP, garantir 50% de vaga pública. E dá para fazer. Quero trazer água do Rio Uruguai com uma PPP. E vamos trazer a Sadia Aurora, que consome mais água que Chapecó inteira junto. Certo? Para garantir que Chapecó não falte água no futuro. Não é? E as práticas esportivas são extraordinárias. Nós precisamos motivar o esporte amador, as nossas escolinhas, fazer a integração dos processos. Nosso esporte amador de Chapecó é muito forte. A Chapecoense é forte, mas o esporte amador forte. O automobilismo sempre tem. Eu juro agora essa oportunidade. Então nós vamos ser parceiros de vocês para botar o cartódromo funcionar de novo, né? Buscar investidor que vocês estão captando. Conte comigo, vou aonde precisar com vocês. Precisar São Paulo, nas grandes empresas, né? Precisar no Rio de Janeiro, precisar Brasília, precisar onde for, precisar ir para o exterior, funcionar, buscar investidor, nós vamos ser parceiros. Porque eu acho que essa entidade merece ser respeito e merece, novamente, não é? Nós temos a oportunidade de trilhar, certo, aqui em Chapecó e motivar essa área que vai motivar eventos, vai motivar restaurante, hotel, vai estimular a economia, não é? E vai deixar a gente feliz, certo? Então, tanto o esporte amador como a área esportiva, que precisa de passo da escola com a área esportiva e garantir que as pessoas tenham a oportunidade de viver com tranquilidade. Esporte é saúde. Eu sou praticante de esporte, certo? Quando eu estou em forma aqui, né? Não tenho, certo? Minha vida é regrada. Eu estou em forma, meu principal médico é o nutrólogo, né? Porque eu vou para academia, eu gosto de atividade esportiva, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, tenho 53 anos e tenho vida saudável por causa disso, né? E estou candidato, correndo dia, tarde, manhã, tarde e noite, porque isso é saúde. Esporte é saúde. Esporte é entretenimento, não é? A corrida, quantas vezes a gente assistia as corridas da Fórmula 1, ainda assisto hoje quando dá tempo, não é? Porque adoro a Fórmula 1, sou amante do automobilismo, né? Gosto dele. E vamos motivar e vamos estar juntos nesse processo. Ótimo, muito bom, candidato. Próxima pergunta. Nós criamos o projeto Abuso do Diálogo, que visa acabar com o abuso sexual infantil, que cruelmente assola a vida de muitas crianças em Chapecó. Sabemos que uma das melhores formas de combater o abuso é a prevenção e a informação desde os anos escolares iniciais, repetidos até a formação da criança. Porém, coordenadores de escolas já estão abarrotados de projetos, e isso só funcionaria se fossem obrigados pelo poder público a fazê-lo, pois é um tema delicado de trabalhar
e acabam não querendo se mover. Como você avalia esse problema e como trata isso dentro do seu planejamento? Então, primeiro, uma iniciativa igual a de vocês merece um prêmio. E merece todo dessa implementação desse projeto. Nós imaginamos, inclusive, trabalhar um programa de segurança pública que trabalha primeiro com a criança. Nós ficamos com 14 anos, 15 anos na média com a criança sob o cuidado da prefeitura, desde o Natal. Lembra? Desde o pré-natal, saúde, certo? Antes da criança nascer, a prefeitura cuida dela. Daí vai no centro de educação infantil, daí vai para a escola, certo? Só no 9º ano, deixa de conviver com a prefeitura. Daí ela vai por convivência do Estado, da escola pública estadual, geralmente, o particular. Se a criança tu tem que tratar de construir uma rede de proteção muito forte. Ela tem que trabalhar com todos os articuladores, com um projeto integrado igual de vocês, com todos os profissionais, juiz, com promotor, como foi feita a CPI quando estava no Congresso Nacional para a exploração infanto-juvenil e sexual da criança e do jovem, do adolescente no Brasil inteiro, fazer um enfrentamento, prender os pedófilos, né? Junto com o professor, junto com os profissionais de saúde, junto com a promotoria, junto com o juiz, certo? Integrar o conselho, todas as práticas da prefeitura e criar uma rede de proteção forte. E nós trabalhar completo com as crianças que são violentadas em casa ou são sujeitos de violência passiva. Porque a violência doméstica, ou a violência contra a mulher, é uma das piores violências cometidas pelo ser humano. Ela cria um problema social muito grave e cria uma criança, muitas vezes, revoltada se a gente não trabalhar como precisa trabalhar. Eu lancei recentemente pelo meu partido uma campanha que eu quero que seja uma campanha nacional, que é eles por elas, certo? É por elas que a gente tem que lutar. Porque os homens têm que criar constrangimento nos homens agressores. Porque o homem que agride é o mesmo cara que pode, a mulher, e mata a mulher, é o mesmo cara que pode dar um tiro e pode te matar, certo? Nós precisamos garantir que essa criança que tem qualquer tipo de violência, alcoolismo na família, certo? Que seja acolhido pela prefeitura, seja integrado entre as práticas de saúde, entre todas as práticas da educação do município, não é? E a gente disputa, como Medellín fez, certo? Com a evasão escolar. O prefeito de Medellín, que é uma coisa que eu quero adotar, certo? Uma vez por semana ele ia para uma escola e olhava as crianças que não iam para a escola e ajudava a direção e os professores a buscar essa criança de volta para a escola. E entendia o que ela estava vivendo. E nós precisamos entender esse problema. Se a gente quer a conversão em Chapecó, tem que começar pela nossa escola, com as famílias que têm problema e ajudar essas famílias a resolver, trabalhar todas as práticas integrativa de recuperação familiar, de integração familiar nesse processo e de acompanhar essa criança desde o começo para não ser para frente um menino que invade a escola, que seja um menino agressor ou uma menina agressora também na vida por práticas cometidas dentro da casa, né? E que se revolte com esse processo. Então o projeto de vocês é bem-vindo nesse processo, não é? Vai ser bem na gestão pública, vamos parcerizar ela nesse processo de construção. E vou disputar, vou fazer o mesmo que o prefeito Medellín. Criança que deixa de estudar e vamos buscar, vamos reforçar essa relação com o professor, vamos reforçar essa relação com a promotoria pública e vamos construir uma cidade segura a partir da criança em Chapecó. Segurança pública é muito importante em todos os índices, né? Vamos criar um cerco eletrônico, né? Vamos fazer monitoramento em Chapecó, inclusive de tiro, de precisão. Mas vão enfrentar todas as formas de violências que são cometidas por familiares de Chapecó e vão trabalhar ela. Vão trabalhar o pai e a mãe e a criança junto. Obrigado, candidato. Próxima pergunta. A cidade de Chapecó, um dos polos agroindustriais do mundo, já foi palco de grandes festas gastronômicas que não existem mais por falta de uma estrutura adequada, uma vez que os pavilhões da EFAP não possuem mais condições para a demanda. Acredita que seria oportuno reinventarmos a estrutura de eventos como forma de incentivar as organizações e a produção regional? Eu acho que o parque da EFAP está subutilizado em todas as formas.
Nós queremos fazer um processo de descentralização administrativa, inclusive acabar com esse negócio de subtendência sem função. Descentralizar o governo, inclusive uma região grande, e lá está lá, inclusive, o gabinete e prefeito, com todo o secretariado, com todas as subtendências. Abrir aquele parque da EFAP para uso popular. O pessoal vai lá querer pedalar, ensinar o filho a pedalar, pode abrir, inclusive, para food truck, para instalação de uma vila gastronômica no final de semana, né? Olha, tu vai a Blumenau, o parque de exposição é um parque de atração turística da cidade, não é? E tu vai lá para Brusque, assim também, é integrado, inclusive, com o movimento esportivo. Tu vai lá para Itajaí também, tu tem o mercado público do lado, tem vila gastronômica do lado e tem o centro de eventos do lado, não é? Então nós precisamos tornar aquele parque atrativo. Mas quem sabe o setor privado, nós podemos pensar um parque privado, exposição com melhor qualidade de Chapecó, com investimentos privados, explorado, não é? Uma oportunidade, inclusive, de garantir um centro de exposição que tenha qualidade e seja aquele espaço, que seja uso da comunidade, uso cultural, esportivo, de recreação, e com a oportunidade de um centro de eventos particular em Chapecó. Por que não? Um parque particular, certo? Com investimentos privados, com uma parceria nova, com pavilhões novos, certo? Que tenha, de fato, uma oportunidade de a gente atrair eventos novos que precisam de Chapecó e modernizar os processos. Se a gente não conseguir, pode ser que a gente faça toda a modernização junto com a IFAP. Mas isso nós vamos discutir com o setor de evento, com a sociedade empresarial, com a SIC, com o CDE, com o centro empresarial, não é? Na oportunidade, porque nós precisamos, de fato, ter oportunidade de voltar a ter as nossas grandes atividades e marcas, como o Blumenau tem, como Itajaí tem, como Florianópolis. Florianópolis tem a Fena Ostra, que é a marca de Florianópolis, e eventos de Florianópolis não falta, né? Certo? Tu vai para Itajaí, certo? Tu tem tu vai a Blumenau, tu tem a Oktoberfest. E assim, cada cidade tem suas festas. Não é? Uma tem as festas etnias, que dá muita gente, não é? E cria entretenimentos novos. Temos, a partir da nossa gastronomia local, não é? A universidade trouxe oportunidade de pensar a cidade diferente, trouxe gastronomias novas em Chapecó, criar novamente, e vai ter todo o apoio da prefeitura, das entidades que movimentos gastronômicos novos, de consumos novos em Chapecó. Nós vamos ser incentivador desse processo e retomar esse setor tão importante que é o setor de evento. O setor de evento, não só a questão da gastronomia. Imagina agora, não é? Ter teatro parado, não poder ir para um show, certo? Não poder ir para um teatro, certo? Não poder ir para um cinema, certo? Não poder ir para um jogo de futebol, não é? Como a Chapecoense hoje, por causa da pandemia. Então nós vamos ter que se preocupar com isso, sim. A vacina não é uma questão, inclusive, ideológica. A Sinovac desenvolveu junto com o Butantan, o governo federal suspendeu aquela coisa, adotou, inclusive, para os gestores na área da saúde de São Paulo, e está comprovada sua eficácia, não é? Nós temos que buscar vacina por parte do governo federal. E se vier só para as crianças, certo? E para os idosos, nós temos que buscar para os demais, para voltar o setor de evento funcionar. Eu quero ver a Chapecoense jogar na Série A no que vem. E está indo bem, não é? Eu quero ver, de fato, nós voltar a ter show, entretenimento, ter eventos de todas as ordens, formatura, ter casamento, né? Ter vida, certo? Em Chapecó. Para isso, nós precisamos da vacinação. E nós vamos ter toda a motivação necessária para incentivar esse setor em Chapecó. E as pautas novas que vierem do setor, das entidades, nós vamos ser um prefeito empreendedor que vamos ajudar a motivar a alternativa gastronômica Chapecó novamente. Obrigado, candidato. A honestidade em sua vida é inquestionável? E qual a sua história de vida no que se refere à sua atuação empreendedora e social? Então, primeiro assim, eu acho que a vida da gente é extremamente aberta, não é? Eu acabei de falar isso na abertura aqui, né? E eu acho que tem questionamento no ponto de vista da vida pública da gente, na área empresarial ou na vida empreendedora. Ninguém pode dizer que eu pedi propina para alguém, para a burocracia hoje no público. O excesso de burocracia é para tu tentar criar facilitação depois,
certo? E esse tipo de facilitação geralmente tem pedágio, não é? E por isso, muitas vezes, tem gente presa, tem gente condenada nesse processo, não é? Certo? Escândalo da estátua, tu tem escândalo da secretária de saúde, que foi caçada por privilegiar a FIRA, tu tem escândalo da merenda escolar, Chapecó, certo? Tu tem escândalo do aeroporto agora. Olha o escândalo do aeroporto. O ridículo, aquela concessão do jeito que ela é feita em Chapecó. Então, todas as tratativas da gestão pública vai ser com seriedade e honestidade. A minha vida, desde eu fui atuante movimento de vida comunitária no bairro Santo Antônio, onde eu morei, criei a associação de moradores para resolver o ginásio, não é? Construir o salão da comunidade lá, lutar por segurança pública. Naquela época, quando eu fui presidente, era muito novo, presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio, nós fizemos, inclusive, enfrentamento, naquele momento, ao tráfico de droga e à recepção de droga, porque isso acarretava violência na cidade, não é? Chamamos a polícia junto, entregamos quem precisava entregar naquela época, e criamos uma comunidade segura, e criamos uma cultura da comunidade segura, e podemos fazer promoção, festa, que não tinha mais problema no bairro, não é? Certo? A minha vida dedicada, sempre nos meus mandatos, sempre foi de muita eloquência, não é? Certo? Eu estou licenciado do Rotary, minha esposa é rotariana, a Marcilei, a gente sempre, mas sempre do Rotary tem atividade, estou lá ajudando, colaborando, participando, porque antes do clube de serviço, eu sei que os clubes de serviço têm uma doação, certo? E é uma doação comunitária, os Rotaries, os Laios, a JCI, todas as promoções têm uma afinidade social, seja para ajudar uma creche, seja para ajudar a PAI, não é? Que a gente lá sempre ajudou a PAI, todas as promoções, né, foram sempre com o objetivo destinado à PAI, seja por processo social de investimento. Então, por que o prefeito não pode ser parceiro nesse processo também, não é? De motivar, estar presente na vida das pessoas. Por que a gente não pode ser a seriedade, ser a coisa mais importante da vida da gente? Eu falei desde o início, o Observatório Social vai estar junto com a prefeitura. Vamos fazer um devassa naqueles contratos, certo? Vamos limpar aqueles contratos, vamos garantir que os contratos da prefeitura municipal sejam todos revisados, certo? Que as pessoas podem acompanhar os processos, sejam recontratados quando a gente não anunciou executiva e aplicação, certo? Vamos transformar a prefeitura transparente na palma da mão, que as pessoas podem acompanhar a gestão pública de forma permanente com o aplicativo. Vamos usar o sistema de contadoria junto com o setor contábil, não é? Com a gestão corporativa, para garantir que ninguém tenha privilégio diferenciado do servidor público, do secretário, de qualquer um na prefeitura. Que desde o empreendedor pequeno até o grande empresário tenha o mesmo tratamento. Que o cidadão comum que mora, que precisa de um atendimento de saúde, certo? Da creche e da educação de qualidade do professor, tenha o mesmo tratamento, tenha o mesmo significado do prefeito municipal. Vamos fazer uma prefeitura para a população administrar com seriedade e honestidade. Pode contar com a gente. Vai ser dessa forma que a gente vai administrar. 100% de transparência, 100% de honestidade. Qualquer malversação de dinheiro público, vai ser investigado, vai ser demitido pelo prefeito e vai ser tomado todas as providências. Que a gente vive quando está na vida pública. É uma dedicação e o salário do prefeito não é pequeno em Chapecó. Obrigado, candidato. As nossas perguntas terminaram, mas o senhor tem mais 5 minutos para suas considerações finais. Então, eu quero agradecer a JCI pela oportunidade, as pessoas que estão acompanhando em casa, né? Botei até aqui no chão, né? o papel, né? E a oportunidade está aqui. Eu acho que Chapecó precisa da terceira cidade de Santa Catarina, nós temos que preparar ela para isso. Preparar ela na mobilidade, para garantir que as pessoas tenham oportunidade, certo, de ver uma cidade moderna, certo, que não perde tempo para ir voltar para o trabalho, buscar os contornos viários, buscar os investimentos para garantir os binários, corredores prioritários de ônibus, ciclovia, ciclofaixa, e que a faixa da pedestre comece a primeira coisa a ser respeitada em Chapecó, não é? A primeira coisa a ser respeitada em Chapecó, certo? Que a gente faz campanhas, separar o lixo hoje. O lixo Chapecó que
sabia? Eu fui lá visitar as cooperativas esses dias, o pessoal faz churrasco e acha que pode botar aquele plástico, churrasco no lixo, e as pessoas vão ter que aguentar o cheirão daquela carne podre muitas vezes, não é? Porque nem tem uma campanha, certo, de separação. Para isso que tem que ter as campanhas públicas, né? Vamos fazer uma administração diferente no ponto de vista dos investimentos. Vamos resolver o problema da saúde, da fila ecométrica na saúde, vamos digitalizar todos os processos, acabar com a burocracia para ter uma saúde integrada. Fazer com que o paciente seja avisado, seja comunicado com um software, certo, junto com o hospital regional, para quando o médico poder acompanhar, a enfermeira poder acompanhar o paciente que vai fazer cirurgia e recuperar ele. Garantir o fim da fila do sofrimento das pessoas que estão há 3, 4 anos sofrendo hoje em Chapecó por falta de procedimento de saúde. Gente com a bacia quebrada, gente sofrendo com dor por falta de uma eficiência e uma secretária com escândalo que foi caçado em Chapecó, certo? Está sendo investigado naquela operação aqui em Chapecó. Vamos construir, de fato, a oportunidade de resolver o problema da água. Com uma PPP, vamos trazer parceria público-privada, trazer de água da onde não falta água, do Rio Uruguai. Tem gente prometendo de novo, já prometeram, o Chapecozinho não tem água suficiente para Chapecó, certo? O Chapecozinho, aquele projeto é furado. E como é que a prefeitura, ação pública, não foi para cima da Casan para resolver isso? Tem que ir para cima da Casan. Certo? Vamos construir essa parceria junto com a Aurora, com a Sadia. A Sadia está puxando 70 caminhões todo dia e está redirecionando o abate para outras unidades porque não tem água suficiente nesse momento de Chapecó. Qualquer crisezinha hídrica, falta água em Chapecó. Tem pessoas sem água na torneira, nem para beber, nem para lavar louça, nem para tomar banho. Certo? Porque, inclusive, em regiões altas da cidade, além de ter problema de abastecimento e falta de água em Chapecó, certo? A cidade foi projetada de água a 140 mil habitantes, não tem reservação, não tem reservatório. Tem que criar reservatório lá no Boa Vista, no Alto do Santo Antônio, tem que criar reservação no Alto do Esplanada, no Zanrosso, onde não tem esse reservatório nas áreas altas, para abastecer a cidade, não é? Para abastecer a cidade. Criar um plano de recuperação econômica, motivar o empreendedor de Chapecó, certo? Que tem um balcão de negócio, trazer junto o Sistema S para trazer a universidade para gerir a administração pública, para acompanhar, para capacitar a escola de tecnologia e construir uma oportunidade de vida melhor para todo mundo. Eu me sinto preparado e sou motivado. Tu vê aqui que eu sou motivado, né? Eu sou motivado porque eu acho que fazer processo, dá para economizar na prefeitura, dá para reduzir os cargos de comissão, dá para fazer uma gestão responsável. Vou ter fera junto comigo, vou ter gente competente para tocar a política de Chapecó, 100% de pessoas de Chapecó para tocar junto esse processo, porque nós temos pessoas na universidade, tem pessoas capacitadas, dirigentes, politécnicos, pode ser político, tem que ter capacidade de gestão para tocar a sua área, tem que ter conhecimento, e vamos transformar a administração municipal na palma da mão, para as pessoas poderem acompanhar, avaliar, derrubar secretário, gestor e política pública e uma avaliação social. Vai na unidade de saúde e avalia o atendimento. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico avalia o atendimento, é atendido pelo prefeito, avalia o atendimento. É a oportunidade de todos, quero pedir o voto. Vote todos vocês que estão em casa, né, na noite de hoje, podem contar comigo, certo? Mesmo no cansaço de buscar cada voto em cada casa hoje em Chapecó, certo? Na Cariaco, nas visitas das empresas, nós temos certeza que quem pode ganhar Chapecó pode governar diferente, pode dar um tombo nessa gestão amarada que está aí 16 anos, dos mesmos aí, sou eu e o Pedro. Nós temos essa capacidade. Vamos trazer Brasília para Chapecó, Florianópolis para Chapecó. Quero voto no 40. Pode acreditar. Pinhate veio para resolver, para cuidar das pessoas, para construir uma vida melhor em todos os chapecoenses. Obrigado, candidato. Em nome da JCI, nosso coordenador do projeto, Fabrício, fará o encerramento da entrevista. Muito obrigado a todos os companheiros juniores, aos convidados que nos assistiram de maneira virtual, aos convidados que aqui nos assistem também nesta casa. Esse foi o projeto Entrevistando o Futuro, uma série de entrevistas pensadas pela JCI Chapecó para trazer até vocês a melhor informação de cada candidato. A ideia desse projeto era que possamos auxiliar no seu voto, possamos auxiliar na escolha do seu candidato dia 15 de novembro para uma cidade mais eficiente e para que nós tenhamos cada vez mais
cidadãos e jovens líderes fazendo diferença nessa cidade. A todos o nosso muito obrigado e fica ligado na rede social da JCI que vem mais por aí.